Olá, boa tarde. Esta é uma aula para quem não conseguiu acompanhar ao vivo pelo Centro de Mídias, beleza? Aula de matemática, professor Aledson. O que nós vamos ver hoje? Vamos trabalhar a habilidade EF07 MA09. Utilizar na resolução de problemas a associação entre razão e fração como a fração 2/3 para expressar a razão de duas partes. Dê uma grandeza para três partes, ou seja, 2 para 3. Da mesma ou três partes de outra grandeza. Então vamos relembrar aqui o que significa razão, né? Razão, comparamos duas grandezas e estabelecemos uma relação entre elas através de uma divisão. Chamamos de razão. Podemos verificar a velocidade do carro e pode ser expressado da seguinte maneira, em quilômetros por hora. Ok? Vamos ver um exemplo logo a seguir aqui. Determine a velocidade de um veículo que percorre uma distância de 500 quilômetros em 10 horas. Então, determine a velocidade. Nós queremos saber a velocidade. A distância a gente tem, o tempo a gente tem. Qual que é a distância? São 500 quilômetros. Qual o tempo que ele fez esse percurso? Em 10 horas. Mas qual a velocidade que ele estava, né? É essa a resposta que nós queremos. Então, montamos a razão ali de distância para tempo. Qual que é a distância? 500. 500 por 10, né? 500 quilômetros por 10 horas. Logo, o resultado da divisão vai ser 50 quilômetros por hora. Lembrando que ali nós podemos cortar um zero do 10, ficando apenas 1, e um zero do 500, ficando por apenas 50 também. Ou seja, dividimos ele por 10, né? Em cima e embaixo, aí vai ficar 50 por 1, 50 dividido por 1, 50 quilômetros por hora. Aqui uma atividade. Em um dia de alta temperatura, Ana e Carlos irão encher uma piscina e sabem que precisam de 1.000 litros de água e que demora 2 horas. Para encher uma piscina de 1.000 litros, demora 2 horas. Qual é o valor da vazão de água, ou seja, a quantidade de água por minuto que sai da torneira? Ok? Nessa atividade, vocês vão pausar o vídeo aí. Vão pausar o vídeo e tentem responder vocês aí. Façam no caderno, tentem responder essa questão. Analise bem ela, sem pressa, com calma. Entenda bem enunciado. Um dia de alta temperatura, Ana e Carlos irão encher uma piscina e sabem que precisam de 1.000 litros de água. E demora 2 horas para encher esses 1.000 litros. Só que ali embaixo ele está pedindo não em horas, ele está pedindo em minuto, tá? Se você pegar 1.000 e dividir por 2, vai dar 500. Não é essa a resposta que o enunciado está pedindo, tá? Qual é o valor da vazão de água? Ou seja, a quantidade que passa de água pela torneira, tá? Por minuto. É essa a resposta que ele quer encontrar. Então, o que acontece? Como nós montamos aqui atrás a distância por tempo, aqui o que você vai fazer? Vai ser litros por tempo, tá bom? A gente quer saber qual que vai ser o resultado. Tudo bem? Pause o vídeo e tentem resolver aí. Continuando aqui com a resolução, como eu falei, tinha que ser litros por tempo, são duas grandezas diferentes, né? Litros nós sabemos que é 1.000 litros e horas sabemos que é 2 horas. Qual é o passo? Transformar horas em minutos, porque o enunciado no final está pedindo quanto que é por minuto, não por hora. Então, 1 hora é igual a 60 minutos, logo 2 horas, 120 minutos. Então, ali embaixo de azul, ó, de 1.000 litros por 2 horas, mudamos para 1.000 litros por 120 minutos. Dividindo por 10, isso. Dividindo por 10 em cima e embaixo, podemos cortar o zero. Tá? Tiramos o zero do 120 e um zero do 1.000, vai ficar 100 por 12. Aí agora sim dá para a gente dividir por 2, né? Dividindo por 2, vamos chegar a 50 sextos. Sempre que puder simplificar, é a melhor maneira. A matemática, para você obter o resultado, fica mais simples a conta, né? Então, dividimos por 2, chegamos a 50 sextos. Ainda dá para dividir mais uma vez, né? Dividimos qual número que dá para dividir por 2? 2 por cima e 2 embaixo. Denominador, numerador e denominador. Aí chegamos a 25 terço. Essa é uma fração irredutível, ou seja, não tem como resumir mais, não tem como simplificar. Porque tem que ser divisores comuns entre os dois, né? Então vamos supor 25. Dá para dividir por 5, né? Vai dar 5. Mais 3 dá para dividir por 5? Não dá. O 3 só dá para dividir por 3. Mas o 25 não dá para dividir por 3. Então, ficamos nessa fração.
Prosseguindo, a vazão é 25 litros por 3, 25 terços, mas não é comum nós falarmos, a torneira vaza 25 terços de água por minuto. Legal, né? O que nós temos que fazer? Fazer essa divisão, vai dar um número decimal, na dízima periódica, 8,333 litros por minuto. Ok, até aí? Tranquilo? Qualquer coisa, voltem o vídeo, tá? Façam devagar, sem pressa, porque nós vamos para uma atividade aqui. Ó, esta é bem bacana e mais simples. Ó. O automóvel está a 100 km por hora. O próprio enunciado já está falando qual é a velocidade dele, 100 km por hora. Isso quer dizer o quê? Que uma hora ele faz quanto? 100 km. Ok? Prestem atenção. Em uma estrada com destino a São Paulo, ao observar as placas na estrada, tem a seguinte informação. Campinas 100 km, São Paulo 200 km. Com esses dados e considerando que a velocidade não se altere, ou seja, uma velocidade, a mesma velocidade que ele saiu de um determinado ponto até o destino dele, vai permanecer a 100 km, tá? A velocidade é uma só. Quanto tempo levaria para chegar em São Paulo? Ele quer saber quanto tempo ele levaria para chegar em São Paulo, tá? Vocês vão montar a razão, da mesma forma que foi feito lá no primeiro exemplo. Só que lá no primeiro exemplo nós não sabíamos qual era a velocidade, né? Qual era a velocidade que ele estava. Aqui a gente sabe, ele está a 100 km por hora. Qual que é a distância que ele vai percorrer? 200 km. Nós queremos saber o quê? O tempo, né? Quanto tempo ele levaria? Tá bom? Então pense aí, pause o vídeo nesse momento e faça essa atividade aí com calma, ok? Chegamos aqui na resolução. Ou seja, como eu falei, a velocidade nós temos, que é 100 km por hora, a distância também 200 km, não temos o tempo. Montando a razão, distância por velocidade, nós temos 200 por 100. 200 km por 100. Podemos cortar 2 zeros de baixo e 2 de cima, né, para ficar mais fácil. Apesar que 200 por 100 é fácil da mesma maneira, né? E chegamos a 2 horas. Então, o tempo que ele demorou para fazer esse percurso foram 2 horas. Como eu falei, o próprio enunciado lá em cima ele já fala a velocidade, 100 km por hora. Então aí fica fácil, né? Você sabe que cada hora ele vai percorrer 100 km. Ok? Tranquilo? Atividade 3, perdão. Atividade 3. Lauro pretende fazer uma poupança, guardando todo mês R$ 100. Após um ano economizando, pretende usar apenas 3/8 para comprar um presente. Então preste atenção. Lauro está economizando, ele guarda R$ 100 por mês. Em um ano, quanto que ele vai ter? Quantos meses tem em um ano? Certo? Primeiro você tem que descobrir esse valor, para você poder finalizar a conta. Após um ano economizando, pretende usar apenas 3/8. Do resultado que vocês obterem de um ano economizando R$ 100, o resultado ele vai ter que ser fracionado, né? Desse resultado, ele vai usar apenas 3/8, tá, gente? Então, prestar bem atenção aí, pausar o vídeo novamente e tentar resolver essa daí, tá? Quanto tempo ele poderá gastar? Quanto ele poderá gastar do valor? Ok? Ele só quer gastar 3 partes de 8, ok? Do valor total. Galera, aqui é a resolução. Espero que vocês tenham pausado o vídeo lá e feito, sem olhar esta parte antes. Vamos para a resolução. Como eu falei, R$ 100 por mês. Durante o ano, quanto que ele fez? Um ano tem quantos meses? Tem 12. Então, multiplicamos 100 por 12, 1.200. 1.200, como é 3/8, o que nós temos que fazer? Dividir o valor total por 8, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Dividimos 1.200 por 8, temos um valor de R$ 150. Mas essa é a resposta? Não. Quanto que ele pretende usar? 3/8. Esses R$ 150 é apenas uma parte. Tá? Foram divididos em 8, desses 8, uma parte vale R$ 150. Então, o que ele está pedindo? 3 partes. Então, 3 vezes 150, que o valor é R$ 450. Tranquilo? Simples, né? Bacana. Vamos para o próximo aqui. Frações equivalentes. Vamos relembrar aqui. Existem várias formas de representar uma fração, multiplicando ou simplificando o numerador e denominador. Quando simplificamos até a última forma, dizemos que ele está na forma irredutível. Ok?
Então vamos lá, 8 décimos, olha que bacana, 8 décimos dividido por 2. Divisor comum, né? 2 em cima e 2 embaixo. O que que acontece aqui? Dividindo por 2, 8 por 2, 4, 10 por 2, 5. Dá para diminuir mais do que isso? Reduzir mais do que isso? Não, então ela está, dizemos que ela está na forma irredutível, 4 quintos, tá? Essa fração 4 quintos é equivalente a 8 décimos, ok? Aqui nós temos 2 terços, multiplicando por 2. 2 vezes 2, 4. Aquele 15 de baixo está errado, tá, gente? Eu esqueci de alterar. 3 vezes 2 é 6. Tudo bem? Seria 4 sextos, ok? 2 terços vezes 2 daria 4 sextos. Então, dizemos que 4 sextos é uma fração equivalente a 2 terços. Olha que bacana. Preste atenção nesse exemplo, porque a próxima questão vocês vão ter que ter esse raciocínio para poder resolver, tá? Um segmento de reta de 28 centímetros foi dividido em dois segmentos na razão 3 para 4. Ou seja, dois segmentos, foi dividido em duas partes, a reta. Nesses 3 para 4, ou seja, enquanto um tem 3 centímetros, o outro tem 4 centímetros. Quantos centímetros foram? 7 centímetros, né? 3 para 4. Então, se colocar aqui 3 para 4, somando os 2, o 3 e o 4, vai dar 7. Então, de 7 centímetros, 3 centímetros é de um segmento e de outro segmento é 4 centímetros. Ok? Aí o que ele quer saber? Quantos centímetros tem cada segmento obtido após a divisão? Então, olhamos aqui embaixo. Ó, 3 quartos, vamos multiplicar por 2. Vamos achar uma fração equivalente. Lembra que nós vimos na explicação anterior sobre frações equivalentes. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Perceba. 6 oitavos. Se a gente somar os dois, nós vamos ter o resultado 14. Ou seja, de 14 centímetros, 6 está em um segmento e outro segmento tem 8. Um tem 6 centímetros e outro tem 8 centímetros, porque foi dividido em dois segmentos, certo? 14 não é o resultado que nós queremos, né? Porque está pedindo de 28 centímetros. Então vamos lá embaixo multiplicar por 3. 3 quartos vezes 3 vai dar 9 dozeavos. De novo, somando os dois, a gente vai chegar a 21 centímetros. Ele está dizendo aqui que um segmento tem 9, enquanto o outro tem 12 centímetros. Não é o resultado ainda. Vamos mais uma vez. 3 quartos vezes 4, chegamos a 12 16avos. Aqui é o resultado que nós queríamos. 12 mais 16 vai dar 28. Ou seja, de 28 centímetros, um segmento tem 12 centímetros e o outro segmento tem 16 centímetros. Legal? Conseguiram entender? Qualquer coisa, volte o vídeo e veja com mais calma. Então, a resposta é: um segmento possui 12 centímetros e outro possui 16 centímetros, seguindo a razão de 3 para 4. Ok? Tranquilo, né? Prosseguindo, este é para casa, tá, gente? Para casa, não. Vou fazer essa com vocês, vou deixar o próximo para vocês resolverem em casa e me mandarem a foto da resposta, ok? Vamos fazer esse juntos, ó. Em uma classe há 35 alunos, e sabe-se que a razão entre o número de meninas e o número de meninos é 2 para 3. Ou seja, 2 para 3. Lembra do exemplo anterior que a gente somava para saber quantos centímetros? 2 para 3, somando os dois, ou seja, são 5 alunos, né? 2 para 3, 5 alunos. O que ele quer dizer? Desses 5 alunos, 2 são meninas e 3 são meninos. Tá? É isso que essa razão está querendo dizer ali. 2 para 3. De 35, de 5 alunos, 2 são meninas, 3 são meninos. Qual é o valor de meninos dessa classe? Então, ali está falando de 5. Nós precisamos saber quanto que é de 35. Vamos usar os mesmos critérios que usamos no exercício anterior, tá? No exemplo anterior, que é dos 28 centímetros dividido em dois segmentos. Nós fomos multiplicando, achando as frações equivalentes, somando o numerador pelo denominador até obter o resultado, ok? Pause o vídeo, tentem fazer com o mesmo raciocínio, com calma, e tente chegar ao resultado, certo? Prosseguindo aqui para a resolução, nós temos a razão de meninas para meninos, que ele deu, o enunciado deu para nós, 2 para 3, né? Então, olha lá embaixo, total, 2 para 3. 2 meninas, 3 meninos. De 5 alunos,
2 são meninas, 3 são meninos. Multiplicamos por 2, vão chegar a 4/6, né? Multiplica em cima e multiplica embaixo. Quantos alunos tem ali? Tem 10. De 10, 4 meninas, 6 meninos, certo? Não é o resultado que nós queríamos, nós precisamos de 35 alunos, né? Então multiplicamos por 3, chegamos a uma fração equivalente de 6/9. Ainda não é o resultado. Vamos multiplicar 2/3 por 4, sempre multiplicando a fração raiz, tá? Multiplicamos por 4, chegamos a 8/12. Somando os dois, vamos ter 20 alunos. Não é o que nós queremos ainda. Desses 20 alunos, ele está falando que 8 são meninas e 12 são meninos. Então vamos multiplicar mais uma vez. Vamos multiplicar por 5. 5 nós temos 10 por 15/, 25 alunos. 10 meninas, 15 meninos. Ainda não é o resultado. Multiplicando por 6, 12 por 18/. Dá 30. Ainda não é. Olha que bacana, por 7. Por 7 chegamos ao resultado, 7. Lembrando que multiplicando a fração raiz, tá? Os 2/3. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. Somando os dois, vai dar 35. Ou seja, de 35 alunos, 14 são meninas e 21 são meninos. Então, o que o enunciado estava pedindo lá em cima? Qual é o número de meninos desta classe? Então, a resposta está ali. 21 meninos na razão 2/3. Show de bola? Prosseguindo para a próxima atividade que vocês vão fazer em casa, tá? Pause o vídeo aí. Se quiserem copiar esta questão no caderno, façam a resolução dela e eu vou aguardar a resposta de vocês. Na próxima aula, nós corrigimos junto, ok? Ao confeccionar um colar, Adriana pensou na razão 4/5. Entre o número de bolinhas brancas e bolinhas laranjas, quantas bolinhas brancas e laranjas Adriana vai utilizar para fazer um colar com 180 bolinhas? Usando os mesmos critérios das questões anteriores, vocês vão descobrir isso daí, tá? Voltem o vídeo, vejam como que a gente resolveu o problema anterior e tente usar a mesma técnica desse daqui, ok? Eu vou encerrando por aqui. Essa foi a aula de ontem, para quem perdeu, tá bom? De terça-feira. Foi isso que nós discutimos pelo CMSP. E espero ter ajudado com esse vídeo. Eu vou aguardar vocês, tá? Qualquer coisa podem me chamar no WhatsApp para tirar as suas dúvidas. Tchau, até mais.